A frase é tão absurda, tão absurda. Vamos lá, Nicole Ovic, brilha aqui conosco para a gente falar de Internacional e Brasil de Pelotas. O Inter enfrentando o time que é dono da torcida mais apaixonada e fiel do interior do estado gaúcho. Diga lá, Nick. Bora lá, porque temos atualizações importantes nos relacionados do Internacional. Alan Patrick, Fernando, Vitão e Bernabé estão em controle de carga, portanto estão fora da partida. E o garoto Luiz Otávio, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, está fora dos próximos compromissos colorados. A gente coloca na tela agora as prováveis escalações de Inter e Brasil de Pelotas. O Inter que chega com Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, a dupla de zaga Rorreu e Vitor Gabriel, Pablo na lateral esquerda, Ronaldo, Thiago Maia e Bruno Henrique, que também pode ser substituído por Gustavo Santos, que pode fazer sua estreia hoje no time profissional, ou também o Luca. Vitinho, Carboneiro e Ener Valencia fechando o ataque do Inter. Já pelo lado do Brasil, que não terá a presença do zagueiro Áquila por conta do terceiro cartão amarelo, e também Gabriel Moisés, que foi expulso. Vamos voltar na tela então com a provável escalação do Brasil de Pelotas, com Wellington Santana no gol, Murilo na lateral direita, Bruno Miguel e Guilherme Cerqueira, a dupla de zaga, Igor na lateral esquerda, Rafael Gelatti, Juliano Fabro e Cauê no meio campo, e Sony, Vini Charopem e Maico Félix fechando o ataque do Brasil de Pelotas. Gamba. Muito bem, Inter e Brasil de Pelotas. Estou ansioso por análise sobre o Brasil de Pelotas. Espero 3 avaliações aqui sobre o Brasil de Pelotas. E isso terá no programa, porque nós temos capacidade para isso. Alexandre Hermes. Não, o Brasil de Pelotas, ele estava no grupo C como o pior do grupo C, né? E acabou ganhando a sua última partida e aí deu uma revivida no Campeonato Gaúcho. E aí, a partir disso, né, faço o gesto do Gamba para ti, ô Bruno Soares. Não, eu quero avaliação Mas do Brasil, não, é que é importante, a gente não pode pegar e desprezar o jogo, né? Ainda que, porque senão é uma barbada. Aí a gente vai olhar assim, ó essa escalação ela é melhor que aquela escalação, e aí o jogo é jogado. Né? Não é isso, mas tem vários pontos para analisar dentro da escalação do Inter, né? Como tinha do Grêmio. Não, claro que tem, a gente vai falar, né? Mas eu acho que é um enfrentamento que o Inter não pode ir de sangue doce, mesmo indo com esse time descaracterizado. E porque eu divirjo um pouco, tá? Dessa nominata aqui, e porque o treino é fechado. A produção? Não, uma crítica à produção. Paulinho Pires, uma crítica à produção do programa. Na verdade é uma crítica. O Paulinho tá me dizendo que foi tu que passou a escalação. Não, é que... Criticou-se. Não. Los Invictus. É que, na verdade, eu vou explicar. Eu divirjo um pouco dessa escalação. Essa escalação, ela é a apuração em cima do treino fechado de ontem, tá? Tem possibilidades do Pablo jogar na lateral esquerda. Me lembrei do Fernando Collor. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. 3 vezes. Tem a possibilidade do Ramon jogar na lateral esquerda no lugar do Pablo. E tem um nome que está sendo ventilado, que é o Gustavo, né? Na linha de 3 ali. Só que, na verdade, não é bem uma linha de 3. Ele faria... Eu não consigo imaginar que o Roger vai jogar com 3 volantes contra o Brasil de Pelotas dentro de casa, sabe? Não é. A minha leitura é sobre essa nominata, tá? E tem uma questão bem importante no Inter. O Inter não tem ainda, e é muito difícil de ter, um real substituto para o Alan Patrick. O Gabriel Carvalho poderia fazer essas vezes. O Iago Noal deveria ser esse cara. O Iago Noal pode ser esse cara, é verdade. Só que daí tem toda a questão de hierarquia, tá? O Bruno Henrique, caso seja essa escalação, ele não vai mudar o esquema. Ele vai jogar na posição do Alan Patrick. É que claro, aí é que tá. Mas é que deixa eu só tentar explicar que foi o que eu queria fazer quando vocês se riram da minha cara. Eu passei a escalação pro Paulinho em cima da apuração de também outros colegas. A apuração, ela diz que o Gustavo foi, vamos dizer assim, testado dentro do meio-campo do Internacional. Eu acho um erro, e não só acho um erro, como eu passei para o Paulinho, realmente, o Bruno Henrique, para ele não fugir do esquema. Porque ainda tem colegas dizendo que ele também poderia botar o Luca para jogar com 2 atacantes. E aí quem é que vai armar esse time, meu Deus do céu? Então não adianta nada tu chegar e botar o Ronaldo e liberar o Thiago Maia, porque o Thiago Maia tem um pouco mais de melhoria de passe e tal, não sei o quê. Não, a gente precisa de um articulador. Roger, olha só, o Kudê, no ano passado, ele cometeu um enorme erro. Enorme erro de manter o Gabriel Carvalho no banco, com a alcunha ou com a desculpa, ou enfim, de
que o menino não estava pronto. Cara, não faça isso com o Iago Noal. Não faça isso com o Iago Noal. Tem essa confiança no jogador? Tenha confiança. Não, tu tem. Eu tenho. Tá, tenho. não, eu te pergunto, eu não tô nem tenho porque já viu o guri jogar. Concordando, e honestamente, das vezes que eu vi potencial, mas eu vou ser bem franco contigo, tá? Quando eu vi de cara o Gabriel Carvalho, eu vi mais e eu vou explicar por quê. Tá? E eu vou te explicar por quê. ponto. E eu vou te explicar por quê, tá? Na base do Inter lá em Alvorada, tem pessoas que trabalham lá e que acompanharam a evolução dos dois, que garantem que o Iago é melhor do que o Gabriel, tá? Só que, por que tu achou que ele estava mais pronto? Não, eu vou te explicar. Melhor, nem mais ou pronto. enfim. Melhor, mais jogador. Porque o Iago Noal, com 12 ou 13 anos, ele teve um problema na coluna, que teve uma falha no desenvolvimento muscular dele. E aí, quando chega o Gabriel Carvalho pro profissional, ele já está mais robusto, ele está mais, vamos dizer assim, quase encarando de frente os adultos, né? Porque o guri tinha 16, 17 anos. Tinha O Iago hoje, ele tem bola, ele joga muito, tá? Só que ele é um guri mais franzino. Ele tá passando por um trabalho, junto ao Paulo Paixão, fisiologistas do Inter e tudo mais, para ganhar massa muscular. Mas olha só, e recuperar isso, tá? É interessante essa informação que traz o Ernst, que é bastidor de como o Inter lida, claro, o Iago, isso é Só que assim, importante. tem um ponto que não foi citado que eu tenho real uma dúvida. Ontem eu estava conversando com a Michele Silva e ela me disse que o Iago Noal não é bem um camisa 10. Não, ele é um 10. É. Ele é um 10, ele não jogou, Essa é uma ele não dúvida jogava que eu de tenho. 10, sabe por que ele não jogava Aí de que 10? tá. Sabe por que ele não jogava de 10? Porque ele é contemporâneo do Gabriel Carvalho. Então eles tinham que dar um jeito de botar os dois para jogar. Aí ele botava o Iago Noal mais pelo lado e o Gabriel centralizado. É que assim, ele começa, deixa eu só pegar a carreira do Iago, porque assim, eu tô falando porque eu acompanho a base do Inter, tá? Ele começa de lateral direito, quando ele chega no Inter. Ele começa de lateral direito, aí ele vai pro sub-10 e botam ele de ponta direita, tá? Aí depois, quando ele chega já nas categorias ali 14, 15, aí ele vem pro meio para jogar junto com o Gabriel Carvalho. Tá. Ele tem 18 anos, vai fazer agora em fevereiro. Não, perfeito. Você conhece bem a carreira do Iago Noal. Porque assim, essa é uma posição que é muito importante num time de futebol. Claro. A gente não está falando de um lateral, não que não seja importante, claro que todas as posições são, mas um lateral tu encaixa melhor, às vezes um volante, até mesmo um extrema. Agora tem algumas posições que elas têm uma responsabilidade maior, como o centroavante, o cara do gol. O zagueiro não pode falhar, o goleiro também não. E o 10 é o maestro, que substituiria justamente um dos melhores camisas 10 do país, que é o Alan Patrick. Perfeito. Então é uma responsabilidade muito grande. O próprio Gabriel Carvalho, que já joga no profissional, não tem jogado por dentro, talvez pelo peso da responsabilidade. A gente já viu jogos do Inter que tinha o Tabata e o Gabriel Carvalho juntos e quem jogava por dentro era o Tabata e o Gabriel ficava pelo lado, muito por isso. Então eu acho que também tem que ter um pouco de calma. Eu também acho o Iago Noal, nas poucas vezes que vi, muito bom jogador, gostei, acho que vai se desenvolver, mas até para não queimar, é um jogo no Beira-Rio. A torcida do Inter às vezes não tem tanta paciência como deveria, pelo menos alguns, não dá para generalizar. Tem uma outra coisa que eu percebo, É que nesse caso, eu vou só cortar para pegar a tua frase, tá? Sim. A torcida do Inter não tem paciência, tá? E eu concordo plenamente contigo. Não, eu concordo plenamente contigo. Com os garotos. E principalmente com os garotos. Eu concordo plenamente com o que o Bruno tá falando. Só que nesse caso, a torcida tá pedindo o Iago. E aí entra naquela questão, né? De, Roger... Não, cara, tu tá indo já com um time descaracterizado, não tem porquê não botar o Iago Já Noal. aconteceu no ano passado algumas vezes, inclusive com o Cudê botava o Bruno Henrique pela direita, que eu discordo plenamente, porque o Bruno Henrique não tem velocidade para jogar na direita. Alguns neotáticos defendiam isso, não tinham nenhuma chance de dar certo. Eu sou ex-neotático. O Bruno Henrique está cada vez mais longe da função de volante, porque a capacidade de marcação atual do Bruno Henrique ela é baixa. Pode pegar, o Bruno Henrique não marca, tá? Ele está marcando muito menos do que ele já marcou na carreira dele. Então, daqui a pouco, uma observação do Roger, vamos ver o Bruno Henrique como meia. Tem um ponto que pode jogar contra o Bruno Henrique. Acho que faz sentido. Esse time que a gente mostrou na tela, acho que faz sentido. E aí, só que assim, daí o Iago Noal ele tem que entrar cedo no segundo tempo. Não dá pra largar uns 35 do segundo tempo. O Bruno Henrique pode fazer mais sentido aí, não como titular, tá?
do que numa posição de volante num jogo que exige marcação. Sim, sim. Mas tem uma coisa que joga contra o Bruno Henrique. Também acho. Tem uma coisa que joga contra o Bruno Henrique, que ele pode ser uma alternativa para o Clássico Grenal e ele tá pendurado com 2 cartões amarelos. É a única coisa que pode jogar contra ele no sentido assim de, cara, não vou botar esse louco aqui porque esse cara eu preciso pro sábado. Mas, velho, aí tu não... mas aí como o meia tem uma responsabilidade menor de marcação, uma chance menor de tomar o cartão. Exatamente. Mas isso que tu falou de colocar cedo o garoto, o Quinteiros fez agora, recentemente agora. Com... Isso, o jogo estava definido, 15 minutos do segundo tempo, botou o guri pra jogar. Aproveitar o momento. Muito bem, em seguida a gente volta a falar de Internacional. Carlinha, vem pra cá, por gentileza. Muito bem.